As nossas convidadas de hoje, a enfermeira padrão do Hospital Municipal, a Luana Capilé, e também a Juliana Silva Ferreira, que trabalha lá no ESF do Sibipiruna. Hoje nós queremos falar sobre um dia tão importante dessas guerreiras, desses guerreiros que estão na linha de frente, que é o Dia Internacional da Enfermagem, que é celebrado em todo o mundo, todo dia 12 de maio, que é o aniversário de nascimento de Florence Nightingale, que é considerada a pioneira da enfermagem moderna, a mãe da enfermagem moderna. O tema para a campanha desse ano de 2021 é Enfermeiros, uma voz para liderar, visão para o futuro da saúde. Uma visão essa que tem feito em todo o Brasil, nessa linha de frente. Muitos aí deram a sua vida nessa pandemia, nessa profissão, e às vezes, muitas vezes, não reconhecidos, até financeiramente, e acima de tudo também, às vezes, bastante criticados, né? Que são mães, são pais que deixam o esposo, deixam a casa, deixam os filhos, deixam a família para se dedicar a cuidar de pessoas e a salvarem vidas. E hoje, numa simples homenagem, a gente fez o convite à assessoria de imprensa para que hoje nós tivéssemos aqui representantes, principalmente enfermeiros, né? Saudações aos médicos também. Mas os médicos não conseguem trabalhar sozinho. O médico numa cirurgia ele precisa de um instrumentista, ele precisa de alguém ali auxiliando. Então o papel fundamental da enfermagem é muito importante. Quero cumprimentar e parabenizar já as duas. Luana Capilé, bom dia, bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Também a Juliana, bom dia, Juliana. Bom dia. Bom, nós primeiro recebam aí os parabéns de todos nós aqui da TV Futura, né, que abraçamos carinhosamente todos vocês nesse dia. E eu quero começar perguntando para vocês, né, afinal, o que faz o enfermeiro? Então, o enfermeiro, ele é o profissional que cuida. A responsabilidade do profissional enfermeiro e toda a equipe de enfermagem é prestar cuidado ao paciente. Enquanto o médico ele fica focado no tratamento e na doença, o enfermeiro ele fica focado no indivíduo e nos cuidados que aquele indivíduo precisa para que esse tratamento seja eficaz. Então, é o profissional que cuida. E cuida de forma integral. A gente não olha o paciente, como a Luana passou bem aí o contexto, como doença em si. A gente olha o paciente com um olhar holístico, né, cuidadoso, de forma integral. Tanto nele no contexto saúde e doença, quanto no contexto social, cultural, na comunidade. Então a enfermagem, ela monta os diagnósticos em si, em cima disso tudo, de forma mais complexa, não em si da própria doença, mas de forma geral. É porque eu já passei por alguns problemas de saúde. O ano passado eu acabei sofrendo um acidente doméstico, né, uma queimadura até um pouco complicada, com água fervente em pó de café. Esse para mim foi o beijo mais caro que eu fui dar na minha esposa. E o Dom Miguel, por infelicidade minha, mas felizmente foi em mim e não nele, né? Ele acabou batendo na vasilha que estava com água fervente, né? E eu consegui jogar ele de lado para cima assim, e graças a Deus, né, o mal maior veio para mim. A idadezinha dele, um aninho, seria muito mais grave. Fiquei hospitalizado aqui durante 11 dias, né? Muito bem tratado, muito bem atendido. E eu pude perceber que ali, não é porque é o Paulinho Paré que trabalha aqui, atrás, na frente do microfone, atrás de uma câmera, mas eu pude perceber com outras pessoas ali, companheiros de quarto ali,
que vocês tratam, ali vocês não tratam doença, ali vocês tratam um ser humano, né? Vocês cuidam de um ser humano, né? Como que é isso para vocês? Então, é algo gratificante, né? Que, igual você citou anteriormente, a enfermagem ela ainda é muito desvalorizada, né? Muitos ainda têm a visão de que o enfermeiro ele é auxiliar de um médico e não é a verdade, né? A enfermagem ela é uma profissão independente. Poucos sabem que a enfermagem ela pode prescrever, ela pode solicitar exames, ela pode, por exemplo, ter uma clínica de curativo. Eu posso prestar serviços de home care, que é atendimento domiciliar. Né? Eu posso, se eu quiser, ter uma clínica de parto, né? Eu sou enfermeira obstetra, então, assim, puxando para esse lado, eu poderia montar uma clínica de parto, conduzir um parto, né? Eu posso internar, prescrever e dar alta para uma paciente que passou por um trabalho de parto sem complicações. Então, são realidades que poucos conhecem, só quem realmente está na profissão. Então, a gente poder cuidar de quem precisa no momento mais frágil, né? Ou, vendo o lado da minha colega, que é da atenção básica, que é a promoção, né? Antes dessa pessoa adoecer, o que a gente pode fazer para evitar? Né? Então, a gente trabalha em toda essa questão holística, né? Na prevenção, na promoção. Se não deu certo, mesmo assim a pessoa adoeceu, então no cuidado, no tratamento e depois na recuperação dessa pessoa. Então, a gente está presente desde o nascimento até o último suspiro de vida. Você falou aí, desde o nascimento, antigamente existiam as parteiras, né? Nas fazendas, nos sítios. Mas hoje, eu não sei aqui em Chapadão, mas em grandes centros, né? Na maioria das capitais, se coloca as doulas, né? À disposição para que tenha um parto mais humanizado, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a doula também, Juliana. Sim, eu acredito que Luana tem um perfil maior. Sim, ou talvez a Luana, né? A doula, ela é uma profissional, na verdade, qualquer profissional que tem ensino médio, ele pode fazer um curso de doulagem, que é uma profissional que serve, na verdade, como acompanhante daquela gestante, tá? Da parturiente, que é a paciente que está em trabalho de parto. Então, a doula em si, ela não faz o parto, tá? Ela é uma acompanhante, ela dá o apoio psicológico, emocional, para aquela paciente que está num período, né, de transição para evoluir para um parto. Quem faz o parto em si, né, quem faz na verdade não, o parto na verdade ele é todo a própria mulher. Né? A gente acompanha, a gente assiste o trabalho de parto, porque o trabalho de parto em si ele acontece naturalmente, a gente assiste. Né? Então quem assiste o trabalho de parto é então o médico obstetra e a enfermeira obstetra. E a gente ainda tem algumas parteiras, não no nosso município, mas ainda existe sim nessas comunidades mais distantes, né, onde os profissionais de saúde em si não têm esse acesso, ainda tem as parteiras, né, que são mulheres que, na verdade, de tantos partos que se realizaram, começa a ter a experiência prática, mas não tem o que diferencia uma enfermeira obstetra de uma parteira, é o conhecimento teórico, conhecimento científico. Muito bem, e eu gostaria que vocês explicassem para mim e para todos que nos acompanham, qual é a diferença entre enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem? Na verdade, a diferença em si é o conhecimento técnico, né, científico. Porque o enfermeiro, além do conhecimento técnico, a gente também tem um conhecimento científico em si. Então, como a Luana, ela pontuou bem, a enfermagem, ela passou por várias transições até o momento que nós estamos hoje. Então, assim, ela passou do empirismo para científico. Então, a diferença seria isso, a questão do conhecimento científico. Porque o conhecimento prático você pega na rotina. Sim. Não é? E o conhecimento científico não, você tem ali os livros, as bibliografias para você estar se aperfeiçoando, aprofundando e o tempo também, porque a graduação de enfermagem em si,
tem algumas faculdades, há alguns anos atrás, né, era de 4 anos, hoje em si é 5. E tem o período do curso técnico, né? Que é de 2 anos e meio, né, Lu? Uhum. Hoje mesmo já não, eu acredito que nem tem mais a questão de auxiliar de enfermagem. Hoje é do enfermeiro, né, para o técnico. É aqueles que eram auxiliares de enfermagem, eles fizeram uma atualização e complementaram a carga horária para, né, o técnico de enfermagem. Acredito eu que seria isso mesmo, o tempo, né, de estudo e o conhecimento científico mais aprofundado. Olha, eu quero aqui agradecer ao Cassiano Tiezerim, também o Paulo Moraes, o Chico Pensador, a Kelly Vargas, o Márcio Zanini, a Das Dores Oliveira, lá em Mossoró, acompanhando, parabenizando vocês, né, e todos aqui que nos acompanham. E dentro dessa profissão, a empatia, aonde que ela entra? Em tudo, né? É. Porque a gente sempre cobra isso da nossa equipe, né? De você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Você prestar o cuidado, até a forma de você falar com o outro da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Então a empatia entra em todos os momentos dos cuidados, desde a recepção, né? Não só para a equipe de enfermagem, mas para todos que estão envolvidos no cuidado. Eu gostaria de que me tratasse rispidamente, de que fosse grosseira comigo, né? Eu gostaria que segurasse, por exemplo, a minha filha à força para fazer uma medicação? Não. Então, é a forma que eu vou prestar o meu cuidado da mesma forma que eu gostaria que tivesse fazendo comigo e com os meus familiares. Porque é difícil para vocês, né? Às vezes, ainda mais com pessoas idosas e crianças, às vezes o pai ou a mãe ou o acompanhante daquele idoso chega lá, às vezes desesperado, acaba ficando nervoso, ofendendo até verbalmente, a equipe, né? A equipe, né, que é o atendimento para ontem de imediatismo. E não é bem assim. Verdade. Também, né? Não é chegar já ir aplicando uma medicação. Às vezes o médico está em um parto de emergência, está numa emergência. O que se pode ser feito de imediatamente ali é a aferição de pressão, tentar acomodá-lo da melhor maneira possível aquela pessoa, mas acho que falta ainda essa consciência da população quanto a essa paciência ainda com o trabalho, né, ou não? Eu estava hoje comentando, né, com a minha recepcionista, né? Sim. Eu tenho uma recepcionista lá na SFCB Piruna, elogiando o trabalho dela, porque assim, eu estava dizendo assim, para o trabalho ser direcionado, né, para um lugar, ou para o médico, consultório médico, de enfermagem, para acolhimento, ele precisa de uma boa escuta. A escuta ela pode ser feita por quem está ali na porta, no Posso Ajudar, pode ser feita pela recepção, e ela tem um cuidado muito humanizado na escuta. Isso que é importante, porque dentro da escuta ela vai direcionar, né, de forma empática esse paciente para um melhor acolhimento. Né? Eu estava até comentando com ela, e nem sempre o paciente ele quer expor, né, a situação que ele está ali na recepção. Então cabe a quem está na recepção ter esse olhar mais criterioso, de filtrar, de conversar mais próximo com o paciente, porque através dessa conversa, desse olhar e desse direcionamento, a gente vai conseguir acolher melhor os nossos pacientes, para que a gente consiga priorizar os atendimentos, os pacientes não fiquem esperando. Eu lembro de um médico que eu trabalhei, ele falou: Ju, se atende àquele paciente quietinho. Porque aquele quietinho, muitas vezes, está sentindo uma dor ali, ele acha que não vai querer expor a sua dor para não incomodar e não passar por uma situação chata. E aquele que está mais exaltado, muitas vezes é uma dor crônica, que pode esperar um tempinho mais, um tempinho prévio, né? Então, eu falo o seguinte, a escuta é o primeiro direcionamento para o atendimento com empatia, humanização da assistência. É isso que a gente prega estando, né, no trabalho, seja ele na porta de entrada, que eu falo que a atenção básica é a porta de entrada, hoje em si, para a saúde, seja ele na média complexidade, atenção especializada. Então, assim, cabe a nós, como profissionais de enfermagem, também estar orientando a nossa equipe com relação a esse atendimento humanizado, a esse acolhimento, porque é primordial. O paciente ele tem que sair satisfeito e com o seu problema, né, a sua condição
ou seja ela aguda ou crônica, solucionada. Então, a gente tem que ter resolutividade também na prestação da assistência. E a empatia é um dos melhores instrumentos para que consigamos chegar a essa qualidade prestada ao nosso paciente. Olha, o Chico Pensador dizendo aqui, excelentes profissionais, meus parabéns. A Kelly Vargas também, desejando um ótimo trabalho a vocês. A Noeli Borba, cumprimentando a todas. O Giovanni Marcos, parabéns aos enfermeiros e enfermeiras pelo dia, parabéns, né? E convidando a todos que hoje tem um programa enfrentando e superando as dificuldades. Aliás, amanhã, a partir das 19 horas, com a apresentação do Chico Pensador. Agora, essa pergunta aqui, eu tenho certeza que em algum momento na profissão de vocês já ali na frente aguentou o rojão, mas sai dali emocionalmente talvez abaladas, né? A estabilidade emocional na profissão é algo que pesa bastante, né? É uma exigência, tem que ser uma exigência para você ser enfermeiro, porque você não consegue prestar assistência se você não tiver emocionalmente bem. Como é que eu vou atender, por exemplo, uma criança numa situação de emergência, se você para pensar que poderia ser seu filho, que poderia ser, né, alguém próximo, você se abala. Então, a gente atende de uma forma inicialmente fria, eu chego a dizer que seja fria, porque senão você não consegue trabalhar, né? Se você colocar a sua emoção naquele momento, você não consegue prestar assistência. Essa frieza, ela acaba se tornando rotina no dia a dia para vocês ou não? De certa forma, sim. Só que ela vamos dizer que ela funciona à base da adrenalina, na hora que você está naquele momento de emergência. Quando você sai desse momento, né, que você começa a viver a realidade que você está, que passou aquilo dali, aí onde que bate a questão do abatimento emocional, né? Quantas vezes a gente tem que sair do setor para chorar, quantas vezes a gente não consegue sequer dar a notícia de um óbito, né? Por quê? Porque isso mexe com a gente, mexe. Né? Não tem como falar que você está vivenciando um momento, uma perda, né, de alguém, e falar que isso não mexe com você. Já aconteceu com você alguma situação assim que te marcou até hoje? Sim. A primeira criança que eu tinha 3 anos de idade foi um acidente que teve aqui no município. Essa criança chegou pra gente com o corpo de bombeiro já em parada. Normalmente a ressuscitação a gente investe 30, 40 minutos, né? Que é o ciclo de adrenalina e tudo mais. É o que o protocolo diz. Nós ficamos 3 horas em cima dessa criança porque ninguém queria desistir dela, né? Então foi a primeira perda de uma criança. Eu já tinha minha filha. E aquilo me marcou muito, porque foi bem no começo do plantão e depois acabou o plantão, né? Todo mundo bate aquela tristeza em todos, né? Porque a gente não queria desistir, ninguém queria mais desistir, a gente já não tinha mais força, a gente não tinha mais ânimo, porque é uma coisa que exige força física mesmo, né? Emocional principalmente, e a gente falava, não, vamos tentar mais um pouquinho, né? A gente não viu que tinha todo esse tempo que a gente estava investindo na criança. A gente foi perceber isso depois, que foram exatamente quase 3 horas que nós ficamos, né? E foi algo que me marcou muito. Presenciei várias outras perdas, de certa forma a gente vai aprendendo a lidar com isso, mas é algo que sempre a gente leva na nossa carga emocional. Não tem como deixar aquilo lá, vou para casa, vou deixar isso no hospital, né, e vou para minha casa e vou ser a Luana em casa. Não,
né? A gente leva essa tristeza para casa, a gente leva esse sofrimento para casa também. O amor de mãe nessa hora fala mais alto do que o profissional, né, Juliana? Verdade. Né? Antes de você, Juliana, a Silvana de Mello, ela diz aqui, olha, orgulho em fazer parte da equipe de enfermagem de Chapadão do Sul. Que Deus nos abençoe cada vez mais para que sejamos instrumentos de paz, cuidado, carinho e amor e cura de pacientes. Parabéns a todos nós, guerreiros da saúde de Chapadão do Sul. João Tontini também nos acompanha, Denis Gomes Pereira nos acompanhando, a Dasdori Oliveira, parabéns para vocês, são muito importantes para nós, né? Juliana, para você Sim. também dessa estabilidade emocional, obviamente que você já tenha passado também por alguma situação que te marcou aí no transcorrer até hoje do seu caminhar no trabalho. Não, sim. E parece que quando é perda de criança, assim, abala Dói toda mais, a equipe, né? Verdade. Eu era preceptora, né? Eu trabalhei na Bahia um bom tempo, no estágio lá de escola técnica, e também me deparei com a situação de uma criança com cardiopatia congênita, e ela chegou no hospital também já desfalecida, toda a equipe tentando reanimar, e se não me engano ela tinha 3 anos de idade na época. Aí nós entramos, né, para ajudar também a equipe que trabalhava no hospital, e ela infelizmente veio a óbito. O SAMU chegou, tentou também fazer a transferência dela, né, na UTI móvel, mas no decorrer do trajeto ela veio a falecer. Então toda a equipe ficou extremamente abalada. Quando é uma patologia, que a gente já sabe que tem uns cuidados paliativos, aí a gente já tem uma certa noção daquele paciente oncológico, então a gente está tratando ali o paciente com cuidado humanizado, mas você já tem uma certa noção do agravamento do quadro do paciente. Mas quando é um caso de uma criança em si, que você não espera, aí teve outra criança também que foi por afogamento. Eu lembro também da equipe na cidade que eu trabalhava, uma cidade ribeirinha, e se afogou no Rio São Francisco. Nossa, o SAMU tentando lá reanimar, porque cansa, né? Um cansaço físico também, tem um cansaço físico, cansaço emocional. E, infelizmente também a gente não conseguiu, né? A equipe não conseguiu. A criança também veio a óbito. Então, essas situações, né, hoje, como eu sou mãe, então são situações que a gente volta lá no tempo e a gente repensa, né, nessas situações assim, tão tristes, e que a enfermagem se depara constantemente, principalmente, né, Luana, que trabalha na ciência hospitalar, se depara muito mais do que eu que estou na atenção básica, né? A gente não tem, graças a Deus, até então, no momento que eu comecei a trabalhar nas unidades de saúde da família, eu nunca me deparei com essa tipo de situação. Foi mais quando eu estava trabalhando como preceptora de estágio. Mas são situações que nos deixam muito comovidos. Olha, e realmente o trabalho de ressuscitação, eu quando era integrante da usina, eu era socorrista da equipe, né? Sou socorrista, né? Treinado não só pelos bombeiros, mas também por um corpo médico, né? Tanto da usina quanto do município lá de Costa Rica. E olha, e você ficar ambulando uma pessoa ali, a massagem cardíaca é cansativo. Não, graças a Deus, né, nunca precisei colocar em prática, espero nunca poder colocar em prática esse aprendizado, mas é muito cansativo. Parabéns, chegando a vocês também, a Marissa Coronel Manfredi, ela diz, olha, parabéns guerreiras, profissão linda e abençoada. A Valéria Lopes, obrigada, dizendo, olha, a minha profunda admiração por nossa equipe de enfermagem, profissionais comprometidos e dedicados. Minha gratidão a todos. Muito obrigado a todos aí participando e interagindo comigo. Bom, eu ia perguntar aqui da dedicação, mas obviamente que desde o começo vocês já estão falando de dedicação, né? Como é o trabalho. Agora eu pergunto a vocês a importância do trabalho em equipe. Nossa, eu acho que é primordial para um trabalho de excelência. E assim, eu vou enfatizar aqui novamente como eu amo trabalhar em equipe, como eu amo trabalhar na equipe Sibipiruna, né, que é uma equipe assim que eu falo, se o meu trabalho está sendo reconhecido, eu devo principalmente ao trabalho de todo mundo da equipe, seja ele
né, a pessoa que está ali trabalhando para a limpeza, seja um médico, dentista, farmacêutico, os nossos agentes comunitários de saúde, a nossa equipe de enfermagem, todos têm um grau de importância, né, em reflexo para o bem ou para o mal, assim, eu falo, uma assistência ruim, né? A equipe em si, ela, se todo mundo está ali andando, né, no mesmo passozinho, no mesmo ritmo, a tendência é a gente ter um atendimento de qualidade. Agora, se um sai da corda bamba, infelizmente, reflete no trabalho do outro. Então, a equipe em si, eu falo que é tudo para a questão da assistência, tanto de enfermagem como assistência médica, odontológica, que seja. A gente tem que estar em comunhão. Então, eu falo assim que eu sempre motivei, né, primeiro para motivar a equipe, para a gente atender bem o paciente, assistir bem o paciente, porque é o reflexo do nosso trabalho dia a dia, no cotidiano. Então, se a enfermagem está bem, se a medicina também, se a assistência farmacêutica, a gente deve ao trabalho em equipe. E quem somos nós, né? A gente não trabalha único, então a gente depende um do outro ali. Então, eu só tenho a elogiar ao trabalho da equipe Sibipiruna, né? A todo mundo que trabalha ali comigo, que está à frente, que veste a camisa, né, que corre atrás do usuário, aquele que é faltoso. Vou só citar um exemplo aqui que eu acho bacana, e assim, que eu vejo que a gestão em si nos motiva muito a atender o paciente com qualidade, né, a prestar esse acolhimento com humanização. A gente tem os horários estendidos, né? É um horário diferenciado para aquela população que ela não consegue ir no horário de atendimento da unidade, porque trabalha. E assim, o que eu falo para você, até então, dessa pandemia, né, desse momento atípico, nós não tivemos suspensão de forma nenhuma dos nossos programas da Unidade de Saúde da Família. Não falo só pelo Sibipiruna, não, por todas as unidades. A gente atende de forma integral a criança, o pré-natal, o preventivo, a mamografia, tudo. Então, assim, eu falo que a assistência de saúde em Chapadão em si, se comparada a outros municípios, está de excelência. Porque eu falo assim, a gente está vivendo uma pandemia, sim, mas a gente não pode esquecer das outras doenças que assolam, né, o país. Então, a gente não pode esquecer de um câncer do colo do útero, a gente não pode esquecer de um câncer de mama. Então, o que eu vejo com relação à gestão em si, é isso, esse olhar humanizado para a gente trazer essas mulheres, trazer esse público tão diferenciado, que não pode ser atendido no momento do horário de cobertura da unidade, traz esse público para ser atendido num horário diferenciado. Se você me perguntar, Juliana, você está dentro do público? Sim, eu tenho um público muito bom, porque, como eu te falei, depende do trabalho em equipe. Esses dias a gente fez um horário estendido de cobertura de preventivo. Estava até comentando com a minha coordenadora, com Carla. Falei, Carla, se tivesse vindo só essa paciente que tem 10 anos que ela não fez o preventivo, já seria válido. Porque eu falei, que bom que eu tenho as minhas agentes como elo para trazer essa população para a nossa unidade, para fazer os exames de promoção, prevenção de saúde. Isso que é importante. A gente não pode esquecer do momento da pandemia, mas a gente também não pode deixar de realizar as estratégias, né, que a atenção básica tem que estar realizando, para que esse paciente não precise de uma atenção mais complexa, que seria, né, hospitalização ou uma atenção especializada em si. E continua aquela velha máxima, prevenir ainda é o melhor remédio, né? Verdade. A Doris Day Andressa, né, ela, gratidão por fazer parte da equipe de enfermagem de Chapadão do Sul. Rogamos a Deus que possamos sempre proporcionar o melhor para os pacientes, com um atendimento humanizado e de qualidade, que Nossa Senhora nos guarde e nos proteja. Gratidão sempre. Amém. Quanto ao trabalho em equipe, Luana, você quer concluir mais alguma coisa? A Ju já deixou bem claro, né, que na verdade a saúde ela não funciona, né, com apenas uma classe profissional. Né? Se fosse só a enfermagem, não funcionaria. Se fosse só os médicos, não funcionaria.
né? Então, ela só funciona porque existem várias classes, né? Desde lá das meninas da limpeza, né? Que propicia um ambiente sem contaminação, desde a recepção, né? Que tem esse olhar que a Ju também deixou claro a respeito de ouvir, né, de saber o que realmente aquele paciente está precisando para poder direcionar de forma correta, né, para o lugar correto. Tem o pessoal do faturamento, né, que precisa também, porque não adianta nada a gente atender, né, e isso não ser faturado e não vir essa verba para o município. Tem a questão da gestão, né, se a gestão ela não nos dá abertura, se ela não nos motiva, né, a gente provavelmente não iria muito longe como profissionais. Então, é tudo. A equipe, a saúde, ela é uma equipe só, né, que faz funcionar aqui no município. E eu sempre digo que só reclama da nossa saúde quem não conhece outra realidade. Quem nunca ficou em Campo Grande, no hospital regional, no corredor, 4, 5 dias com o paciente em cima de uma maca, aguardando vaga para subir, né, para os andares. Exatamente. Aqui reclamar, poxa, mas estou lá já faz 2 horas, não me atendeu. Né? Fica 4 dias no corredor, em hospital, é fora daqui. Chapadão do Sul, nós temos a saúde 1000. Né? Reclama, é verdade, reclama quem não conhece lá fora. Né? Posso pontuar só uma coisa? Sim, claro, à vontade. Então, o que Luana falou, que eu assino embaixo, só reclama da saúde de Chapadão do Sul quem não conhece a realidade de um outro município. Eu, como trabalhei em um município da Bahia, em 2 cidades, uma cidade em si era com a renda per capita boa, mas a outra é uma cidade com a renda baixa. Então, assim, eu atendia gestantes mesmo que não faziam um ultrassom no pré-natal. Eu atendia gestantes que não faziam exame laboratorial, porque não tinham condições e não eram liberados pelo SUS, por conta de desvio financeiro mesmo, que não cabe a mim estar falando. Mas, assim, e aqui não. Graças a Deus, as gestantes têm todos os exames laboratoriais de rotina, exames de imagem, tem especialistas, caso precise a gente encaminhar para um pré-natal de alto risco. Se não conseguir resolver o problema dessa paciente, aqui a gente encaminha para Campo Grande, mas são poucos os casos, né? A gente tem especialistas renomados aqui. Então, assim, a atenção, ela começa desde o início da atenção primária até a atenção especializada, tudo em Chapadão do Sul. Então, assim, eu acho assim, como eu sempre falei, e lá na unidade, só reclama das coisas, né, com relação à saúde, quem não vivenciou em outro lugar, né, algo diferente, porque aqui realmente é uma saúde a passos para a excelência, vou ser bem sincera isso. Exatamente. Agora são 11h39, MS, meio-dia e 39, eu estou conversando com a Luana Capilé, que é enfermeira padrão do Hospital Municipal, a Juliana Silva, enfermeira do ESF, Cibipiruna. Agora, meninas, eu quero deixar o microfone à disposição de vocês para falar um pouco sobre essa pandemia. Como que está sendo para a mulher, a mãe Luana, e também para a mulher, a mãe Juliana, né? Tá aí nessa linha de frente, trabalhando, às vezes até fora de escala, às vezes dobrando o plantão, para tentar salvar vidas, ajudando. Como é que está sendo essa experiência para vocês? Eu até me emocionei agora. Não está sendo fácil, né? Não. São pessoas que deixam a família, né? Que às vezes deixa o pai, deixa a mãe, deixa o esposo, deixa os filhos, né? Correndo risco, né? Até contra a sua própria saúde, a sua própria vida, para se dedicar em benefício a outro, tentar salvar a vida. Às vezes ali quando vai entubar uma pessoa, entuba com tristeza, quando estuba, o sorriso vem ao rosto, né? A alegria expande por saber, olha, conseguimos, vencemos mais uma, né? Graças a Deus, né, Juliana? Eu acho assim que Luana... Aliás, Luana, perdão. Você quer continuar?
A gente já está no segundo ano, né, de pandemia. Não dá para esconder o cansaço físico, emocional de toda a equipe, né? A gente está vivenciando um momento bem crítico, porque estamos vendo jovens serem acometidos, né, que até então era idoso, o senhorzinho com diabetes, com hipertensão, não. A gente está tendo jovens que não têm nenhuma comorbidade. Estamos vivenciando colegas perdendo seus entes queridos, né? Eu perdi o meu avô, meu bisavô, perdi um tio recentemente. Não foi aqui no município, mas foi uma perda. Colega, né, que perdeu o esposo ali com ele. E se você perguntasse assim, vocês querem estar lá? Porque muitos dali são grupo de risco. Muitos colegas são hipertensos, são diabéticos. A gente tem colega idoso, né, com acima de 60. Muitas vezes não é o nosso querer, mas um dia a gente fez uma promessa, né? Um dia a gente fez um juramento de que prestaria os cuidados independente da situação, e é o que nós estamos fazendo hoje. Muitas vezes dá sim vontade de desistir, dá sim vontade de ficar em casa, né? De ficar com o meu marido, com as minhas filhas, né? Olha o risco que a gente tem de levar isso para casa, né? De eu contaminar os meus pais que são de idade, né? Levar esse vírus para pessoas que são do meu grupo familiar, né? É um risco que a gente corre para cuidar de pessoas que nem sequer nós conhecemos. E a equipe faz isso com excelência, faz com tanta dedicação, né? Vocês devem ver nas fotos o paramento que né? Aquele macacão quente, a máscara que machuca. A partir do momento que eles se paramentam, não pode tirar para ir no banheiro, não pode comer, né? Dá para beber água para tirar para beber água. Então, assim, é um sacrifício que a gente faz por amor à profissão. É por amor, não tem outra explicação. É por amor, porque um dia a gente fez um juramento e agora nós estamos vivenciando o cumprimento desse juramento, né? E a equipe, ela está desgastada, todos estão muito cansados, todos estão muito desejando o fim de tudo isso, mas estão ali firme, cumprindo a sua jornada, né? Como o senhor mesmo citou, muitas vezes dobrada, muitas vezes extremamente cansativa, né? E eu estando à frente da enfermagem hoje, como responsável técnica do hospital, eu muitas vezes eu queria gratificar cada um de uma forma assim que eu não vejo, né? Eu já comentei várias vezes, eu falei assim, eu queria poder gratificar tanto vocês pelo que vocês têm feito, né? Ter deixado muitas vezes em casa para cobrir um colega que ficou doente, né? Porque a gente também está adoecendo, seja pelo Covid, seja por depressão, né? Seja por qualquer outro tipo de doença, nós também estamos adoecendo. E para aquele colega que não está ali porque está doente, eu preciso que outros colegas estejam dobrando para cobrir ele, porque é 24 horas, né? É 7 dias na semana. Então, assim, de coração, eu agradeço toda a equipe de saúde de Chapadão do Sul. E eu percebo que esse ano parece que está sendo mais complicado do que o ano passado. Com certeza. Né? Eu não sei se vocês concordam comigo. Até dias atrás, hoje, lê do engano, né? O mais velho entubado aqui, 39 anos, estamos com 100% de leitos da UTI aqui, né, ocupados, leitos clínicos, pacientes fora. Para você, Luana, para você concluir a sua fala, que daqui a pouquinho eu tenho uma surpresinha para vocês aqui, né? Uma simples homenagem através de vídeo aqui da TV Futura. A população
poderia colaborar um pouco mais para evitar esse número maior, a juventude se conscientizar ainda mais para diminuir essa contaminação, Luana? Sem dúvida. É o que a gente tem vivenciado, como eu já referi anteriormente, que a população jovem está sendo acometida, né? Nós estávamos com um paciente de 22 anos com Covid com complicações. E a gente tem que pensar também que não tem apenas o Covid, né? Que as outras doenças ainda estão aí. A dengue, né? A gente está vivendo um momento de dengue. Que também mata. Que também mata, justamente. Os acidentes de trânsito, que também... a gente tem um índice muito alto de acidente automobilístico aqui em Chapadão do Sul. E isso continua acontecendo. Só que a gente tem que pensar que a equipe que está ali, ela já está sobrecarregada, né? Em si pelo Covid. Aí, como é que a gente vai prestar uma assistência, né, mais aprimorada para as outras complicações que também estão ali? Então, se puder evitar, evite. Se puder ficar em casa, quem pode, fica, né? Vai chegar um momento na nossa saúde, que é o que a gente mais teme, de um dia a gente ter que escolher quem vai viver, né? Porque nós temos uma limitação. Nós temos 5 leitos de UTI, a gente tem 5 respiradores. Então vai chegar o momento em que vai chegar a 6ª, o 7º, o 8º paciente que vai precisar. E a gente vai ter que escolher. Quem vive ou quem morre. Então, que não seja, né, nós os responsáveis para levar isso para casa, para levar isso, né, aos nossos pais, aos nossos entes, aos nossos filhos. Então, assim, que a juventude, principalmente a juventude, venha ter essa consciência, né? A gente agora é o momento de se reservar mesmo, é o momento de você aproveitar, né? De ficar em casa, de se cuidar, de fazer o que se pode fazer ali, dentro do seu domicílio, dentro de casa, né? Vai vir, em nome de Jesus, vai vir um futuro próximo, né? Que isso não vai existir mais, que a gente vai poder ter a nossa liberdade novamente, né? De poder caminhar sem máscara, de poder abraçar, de poder cumprimentar. Mas hoje, o momento que a gente vive hoje, é um momento de reserva, de cuidado, né? Principalmente, se eu pegar, eu não vou morrer. Hoje eu posso até te dar garantia que o jovem está pegando e tem um risco muito grande de morrer assim quanto o idoso. Verdade. Então não tem mais isso, né? Se você não está preocupado, se você pegar, você sobrevive, mas você pode transmitir para aquele que não vai sobreviver, porque tem alguma comorbidade, porque tem alguma outra doença que vai se agravar, né, por causa do Covid. Então vamos ter consciência tanto da nossa saúde quanto dos nossos também. Muito bem, obrigado, Luana. Juliana. Luana falou tudo, é isso mesmo. Eu acho assim que vou só pontuar com relação à nossa responsabilidade, que a gente tem que ter corresponsabilidade com relação à nossa saúde e parar de culpabilizar prefeitura, prefeito, e tal e tal. Eu acho que nós somos responsáveis, né, de nos privando em sair, como Luana pontuou bem, não é o momento de estarmos indo para festas. Eu acho que a gente tem que pro luau, a gente tem que preservar. Eu vou ser bem sincera para você, a atenção primária, ela foca nisso. A gente está ali com um trabalho de formiguinha, orientando, conscientizando a nossa população. Não é o momento de ir para a unidade de saúde para pedir exame laboratorial de rotina. A gente tem que evitar aglomeração, a gente tem que ir para a unidade de saúde, em caso de uma dor aguda que a gente não conseguiu resolver tomando um medicamento em casa. Infelizmente, acontece isso. Nós estamos nos deparando com aglomeração em unidade de saúde por questões que poderiam se resolver em um outro momento. Pacientes que estão indo à unidade de saúde testados positivos para o Covid. Infelizmente, a gente está se deparando com isso. Nós nos deparamos semana passada com um paciente lá. Foi lá na unidade de saúde acompanhar uma outra paciente que não era menor de idade, porque queria acompanhar no exame, e depois a gente ficou sabendo que ela tinha testado positivo. Era para estar onde? No domicílio, né, se atentando à prescrição médica. Como eu sempre falo, gente, se o médico isolou a família, é para isolar, não é para ir em farmácia. A gente tem os telefones para isso.
né, para pedir o medicamento, não é para sair agora, nesse exato momento. Realmente, se sair o resultado negativo, aí tudo bem. Mas, infelizmente, a gente está se deparando com isso, com a falta de conscientização da população. Né? Até então, a população não tomou para si a proporção que o Covid chegou para Chapadão. Como Luana pontuou, os leitos estão todos ocupados de UTI. Independente se é um paciente com a comorbidade ou não, a gente está tendo pacientes jovens vindo a óbito. Então, cabe aos jovens se atentarem a isso, evitar, né, a estarem indo para festas, não levar a doença em si para a sua casa, para o seu domicílio, porque até então nem todo mundo é sintomático. Muitas pessoas carregam o vírus de forma incubada e passando, né, para outras pessoas. Isso que é o que mais acontece. E a gente está nesse momento de pandemia, esse momento atípico, vivenciando muito isso. Né, a falta de conscientização da população. E a atenção primária, ela está junto ali para ajudar, para conscientizar a população em si, né, com relação ao Covid, com relação à vacinação, né, porque agora a gente começou a tomar a vacina, que a gente pode sair tirando a máscara, achando que está tudo normal, está imune e não é. Nós sabemos da importância da vacina para ajudar na diminuição dos casos graves, né, para que o paciente ele não venha aí a óbito, não venha a ter um agravamento do seu quadro, a precisar de um leito de UTI. Mas a vacina, até então, ela não provoca imunidade. Então, assim, o paciente, a população tem que estar atento a isso também. Mesmo que depois a gente consiga ter uma boa percentagem de pessoas vacinadas, a gente vai vivenciar ainda muito tempo o uso de máscara, as medidas de precaução, né, de higienização das mãos. Como eu falo para meus pacientes, a gente só vai usar o álcool a 70 em lugares que eu não tenho água. Né? A água e o sabão são os melhores, né, os melhores produtos para a gente estar fazendo a higienização correta das mãos. Vamos evitar aglomeração, vamos fazer o distanciamento. Então, essas medidas todas contribuem. Vamos usar máscara. Então, isso tudo, né, concomitante à vacina, a gente vai conseguir, né, fazer com que essa pandemia ela chegue, acredito eu, a um nível de estabilidade, que a gente consiga retomar aos poucos a rotina diária da vida.